Olá, alunos! Nesta aula de Química Geral, nós vamos iniciar a discussão sobre as interações intermoleculares. O objetivo desta aula é apresentar as interações intermoleculares que vão possibilitar a vocês compreenderem as diferenças em diversas propriedades das substâncias, como as diferenças de ponto de fusão, de ponto de ebulição, de solubilidade, a viscosidade, a tensão superficial, solubilidade. Como, por exemplo, pensem no seguinte caso: o cloro Cl2, o bromo Br2 e o iodo I2, a temperatura ambiente e na pressão atmosférica, o primeiro, o cloro, você encontra na forma gasosa. O bromo Br2 a gente encontra na forma líquida e o iodo I2 a gente encontra na forma sólida. E a pergunta que eu faço é: qual a diferença fundamental entre esses sistemas? Para eles estarem em condições tão diferentes, em condições físicas tão diferentes. E a resposta que a gente vai ver aqui é a diferença na intensidade das interações entre as moléculas desse sistema. Tá? Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai ver a origem das interações intermoleculares e depois nós vamos explorar as propriedades das substâncias que estão relacionadas com elas. Inicialmente, é importante relembrarmos que substâncias que apresentam majoritariamente ligações covalentes, elas podem ser denominadas de moléculas, como, por exemplo, é o caso do O2, da molécula do oxigênio, do nitrogênio, a molécula da água, entre diversas outras. Mas elas também podem ser classificadas como retículos, como é o caso da grafite, do diamante, onde você tem átomos de carbono ligados diretamente por ligações covalente entre eles, que são ligações muito fortes. De modo que o ponto de fusão, de ebulição desses sistemas é muito alto. Muito semelhante com o caso dos compostos iônicos, onde a ligação aqui se dá pela ligação iônica, que é muito forte, e também vai ter ponto de fusão muito alto. Tá? Aqui nessa tabela, eu faço uma comparação para vocês da ordem de magnitude da energia dessas ligações. Então, ligação química mesmo, como nós vimos, ligação iônica, ligação covalente, tem uma magnitude dessa energia muito alta, da ordem de 100 a 1000 kJ por mol. Então, quando nós falamos de interações intermoleculares, é porque nós estamos interessados principalmente nos sistemas de moléculas, porque é onde essas interações de menor intensidade, como vocês podem ver aqui, vão ser relevantes para descrever o estado físico desses sistemas. Tá? É claro que essas interações elas ocorrem entre moléculas, e também entre moléculas e íons, entre partículas. Tá? É preciso que fique claro para vocês a diferença dos termos de interação intermolecular e interação intramolecular. Intermolecular é quando nós estamos lidando com interações dentro de uma molécula. Por exemplo, a ligação covalente, ligação tripla aqui. Você poderia ter uma molécula com ligações de hidrogênio dentro dela. Seriam interações intramoleculares. Aqui nesta parte do curso, nós estamos lidando com interações intermoleculares, ou seja, interações entre diferentes moléculas. Essas moléculas aqui, como mostra nessa figura, elas estão com algumas regiões com atração positiva, com atração, outras regiões de repulsão, e são dessas interações que a gente está lidando. Neste gráfico à sua esquerda, você tem um gráfico da energia potencial em função da distância. Então, nesse poço de potencial mais profundo aqui, você tem um poço para ligações iônicas e ligações covalentes, que são ligações químicas propriamente, que você vê que a energia liberada na formação dessas ligações é muito grande, O poço aqui é muito profundo.
Isso comparado com um posto de potencial de uma interação intermolecular. Veja como o posto é bem mais raso, ou seja, na formação dessas ligações intermoleculares, a liberação de energia é bem menor, né? Ou se você quiser pensar, para quebrar essas ligações intermoleculares, você tem um gasto de energia bem mais reduzido. Nós precisamos lembrar também que as moléculas podem apresentar momentos de dipolo nas suas ligações individuais, de modo a formar dipolos permanentes nesses sistemas. Como, por exemplo, aqui eu represento um dipolo como uma região que tem concentração de cargas positivas, uma outra região que tem uma concentração de cargas negativas, né, a uma certa distância, e a gente representa esse dipolo por essa seta, né, dessa forma, onde o μ aqui é o valor desse dipolo, que é diferente de zero, né? Ele não é nulo. Então, nós vimos, por exemplo, no caso da molécula da água, que a ligação aqui OH apresenta uma polaridade nesse sentido, né? Então, aqui você também tem uma ligação OH, resultando uma polaridade na molécula da água, resultante aqui vertical para cima, certo? Onde, se você analisar, então, você vê que você tem na região próxima ao oxigênio uma região de densidade de carga parcial negativa, certo? E próximos aos hidrogênios, você tem uma região de carga parcial positiva, resultando numa polaridade nessa molécula, né? E isso a gente tem que conseguir analisar para os diversos tipos de moléculas que nós vamos analisar, para poder ver se vão existir interações de dipolo no nosso sistema, né? Aqui eu dou mais um exemplo, como no cloro-metano, onde a nuvem eletrônica é deslocada aqui para próximo do cloro, tornando uma região de carga parcial negativa para cima, e aqui embaixo uma região de carga parcial positiva, né, com um dipolo permanente nesse sistema. Assim, as interações intermoleculares que nós vamos estudar aqui são as seguintes. A primeira dela é a interação íon-dipolo, ou seja, a interação entre um íon e uma molécula polar. A segunda é a interação dipolo-dipolo, ou seja, a interação entre moléculas polares que apresentam o momento de dipolo. A terceira é a interação dipolo-dipolo induzido, ou seja, que se dá entre moléculas polares, que apresentam o momento de dipolo, e moléculas apolares, né, onde a molécula polar vai induzir o momento de dipolo na molécula apolar. A quarta é a interação dipolo instantâneo-dipolo induzido, que também é denominada de forças de dispersão de London, que se dão tanto entre moléculas apolares quanto entre moléculas polares. E o quinto são as ligações de hidrogênio, né, que são um caso especial de interação dipolo-dipolo, que tem, né, uma intensidade bem mais elevada, como a gente vai ver mais à frente. Todas essas forças, essas interações, também são denominadas no livro de textos de forças de Van der Waals, porque Van der Waals estudou isso de uma forma generalizada. E o quarto caso aqui é conhecido como forças de dispersão de London, porque foi a força que London estudou mais profundamente entre as moléculas apolares, né? É preciso também que fique claro para vocês que essas interações, elas são fundamentalmente forças eletromagnéticas, né? Como, por exemplo, no caso mais simples, na atração entre duas cargas pontuais, onde você tem a lei de Coulomb para essa atração, né? A constante eletromagnética, você tem a carga do corpo 1, a carga do corpo 2 e aqui a distância entre elas ao quadrado, né? No caso da interação entre um íon e um dipolo, a carga de um dipolo são cargas parciais, né? Então, a intensidade dessas interações vão se reduzindo, vão sendo diferentes, tá?
primeira força que nós vamos analisar aqui são as forças de íon com dipolo, que são dadas por interações entre íons e moléculas polares, né? Moléculas que apresentam dipolo permanente. Como vocês podem ver nessa figura ao lado, aqui nós temos um íon de carga positiva, aqui um íon de carga negativa, que estão numa região com moléculas polares, de modo que a região de carga parcial negativa dessas moléculas vão ser atraídas e vão ficar em volta desse íon positivo, e o contrário acontece ao redor do íon de carga negativa, né? A região de carga parcial positiva vai ser atraída e vai ficar ao redor desse íon. Essas interações, elas são importantes quando a gente analisa a formação de íons hidratados, né, por soluções aquosas, como, por exemplo, o caso do NaCl, que aqui nós sabemos que a molécula da água apresenta um momento de dipolo permanente, de modo que o seu lado de carga parcial negativa vai ser atraída e vai ficar ao redor desse íon de sódio positivo, né? E a região de carga parcial positiva da água é que vai ficar ao redor desse íon de Cl-, que tem carga parcial negativa. Essas interações, então, elas apresentam uma energia da interação da ordem, né, de acordo com essa equação aqui, onde o módulo de Z é a carga do íon que você está lidando, né? O μ é o momento de dipolo, né? A intensidade do dipolo da sua molécula polar, né? No caso aqui pensando na água. E o R é a distância entre a molécula polar e este íon, certo? A distância D. Neste exemplo aqui de baixo, comparando o lítio com o magnésio, note como o lítio ele apresenta carga positiva, né, mais, e uma distância D de 78 picômetros, né, picômetros. Olhe como o magnésio ele tem carga 2+, ou seja, ele tem uma carga maior do que a do lítio, e a distância D é aproximadamente a mesma, aqui 78, aqui 79, certo? Então, a distância é aproximadamente a mesma, o momento de dipolo é o da água, é o mesmo nos dois casos, porém a carga do íon aqui no magnésio é maior, certo? E isso vai se refletir nas entalpias de hidratação desses sistemas, né? Como você pode ver aqui, para o magnésio, olha a entalpia de hidratação, menos 1922 kJ por mol. Para o lítio, apenas 515 kJ por mol, tá? Outra comparação eu apresento nessa tabela, onde nós vemos os raios, né, a distância. O raio seria o tamanho do íon, né, e a entalpia de hidratação de diferentes íons de metais alcalinos, né? Então aqui você tem o lítio, o sódio, o potássio, né? Aqui você vai vendo o raio do íon aumentando, né? O tamanho deste íon aumentando. E nessa outra coluna da tabela, você vê a entalpia de hidratação, né? E vê como ela vai diminuindo. Então, conforme o raio do íon aumenta, a energia de hidratação está diminuindo, a entalpia de hidratação está diminuindo. Isso se explica principalmente porque conforme maior o raio deste íon, maior será a distância entre a molécula polar e o íon, né? Conforme você pode comparar nesses dois casos aqui, do potássio e do lítio. Então, conforme maior o raio, maior vai ser essa distância, né? Aqui 133 picômetros para o potássio e para o lítio 78. E as energias a entalpia de hidratação, menos 515 e aqui menos 321 kJ por mol. Nós vamos ver mais sobre isso quando nós estivermos discutindo a formação de soluções, nos exemplos que a gente vai discutir mais à frente. A segunda força são as forças de dipolo-dipolo, que se dão por interações entre moléculas polares, né, que apresentam um dipolo permanente. Então, aqui nesse sistema ao lado, você vê as moléculas polares interagindo, né? As regiões de carga parcial negativa de uma molécula
vão ser atraídas pelas regiões de carga parcial positiva da outra e regiões de carga parcial semelhantes vão se repelir. Então, nesse sistema, você tem atração e repulsão ocorrendo a todo momento, né? Como, por exemplo, num sistema líquido, onde essas moléculas apresentam uma certa mobilidade, né? Uma agitação térmica, e essas interações ficam ocorrendo, de modo que a gente consegue compreender as energias necessárias para quebrar essas interações num processo de evaporação, né? Ou no processo de condensação de um gás. Né? Aqui eu mostro a acetonitrila num sistema líquido, né? Onde elas têm uma agitação térmica e, portanto, a todo momento você tem atrações e repulsões nesse sistema. E quando você vai removendo a energia térmica dele, você vai diminuindo essa agitação das moléculas, elas tendem a encontrar uma posição de equilíbrio, né? Onde as cargas opostas dos sistemas tendem a minimizar essas posições, encontrando essa posição de equilíbrio, né, num sistema sólido. Tá? Essas interações de polo, elas são mais fracas do que as interações de um íon diretamente com um íon, é mais fraco do que a interação de um íon diretamente com outro dipolo, né? Porque aqui a gente está lidando de dipolos, né? Interação de polo, que já são relacionados a cargas parciais, né? Então, depende da intensidade do primeiro dipolo, da intensidade do segundo dipolo, que pode ser o mesmo ou não, certo? E depende aqui com R ao cubo, quer dizer, quanto mais distante essas moléculas estão, menor ainda a intensidade dessas ligações. Um exemplo interessante é a gente analisar os pontos de ebulição de moléculas que apresentam tamanho e massas semelhantes. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, por exemplo, o propano, o éter dimetílico, o cloreto de metila, né? Eles têm massa molecular relativamente semelhante, como vocês podem ver aqui. Só que os momentos de dipolo dessas moléculas são bem diferentes, né? Você pode ver aqui para o primeiro 0,1, né? O éter dimetílico 1,3 e vai aumentando até 3,9 para a acetonitrila, tá? O momento de dipolo dessas moléculas. Então, qual a relação que a gente vê aqui do momento de dipolo com o ponto de ebulição? Conforme aumenta o momento de dipolo, também aumenta o ponto de ebulição desses sistemas. Justamente por isso daqui, a energia dessas interações, como a gente viu aqui, depende do momento de dipolo, certo? Então, quanto maior o momento de dipolo, maior vai ser a energia dessas interações, ou seja, mais energia você tem que fornecer ao sistema para quebrar essas interações. Né? Aqui, novamente, imaginando o nosso sistema líquido, e quando você consegue dar uma agitação térmica suficiente, né, para esse sistema, você quebra essas ligações intermoleculares e vai para o estado gasoso. A terceira força são as forças de dipolo induzido, que se dão por interações entre uma molécula polar, né, que apresenta um dipolo permanente, e uma molécula apolar, né, que não vai ter dipolo, mas que vai sofrer uma indução de um dipolo quando uma interage com a outra. Tá? Essa interação ela é interessante no caso de gases dissolvidos em água, como, por exemplo, a molécula do O2, do oxigênio, que ela isolada, ela é apolar, certo? A sua nuvem eletrônica está distribuída igualmente aqui. E quando essa molécula interage com uma molécula de água polar, né, quando elas se aproximam, a região de carga parcial negativa da água vai distorcer a nuvem eletrônica do oxigênio, certo? De modo que vai induzir uma polaridade instantânea nesse sistema. Né? Então, por um curto instante de tempo, essa molécula de O2 vai apresentar uma polaridade que é instantânea, né? Que foi induzida. Tá? Então,
a intensidade dessa interação de polo induzido, ela depende claramente da intensidade do dipolo da molécula polar, mas ela também depende aqui de um outro termo, que é a polarizabilidade da molécula apolar, tá? Representado pelo símbolo alfa aqui, que é a capacidade dessa nuvem eletrônica se distorcer e de se polarizar, certo? Como vocês podem ver aqui na equação, né, da energia dessas interações, então você tem um termo quadrático aqui, né, para o termo do dipolo, né, da molécula polar, e você tem aqui o alfa, que é a sua polarizabilidade da molécula apolar, tá? Quanto mais fácil ela se polariza, né, quanto maior esse termo, maior vai ser a intensidade dessas interações. E como você pode ver, aqui cai com R a sexta, né? Então, a distâncias muito curtas, ela tem uma intensidade boa, mas rapidamente, quando você se afasta, essa intensidade da interação diminui. Aqui nessa tabela, vocês conseguem fazer uma comparação entre a solubilidade de alguns gases em água, né? Então, nós temos a molécula do hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Aqui, as massas molares vão aumentando, ou seja, esses sistemas são maiores, né? O oxigênio é um sistema mais volumoso, tem uma quantidade maior de elétrons na sua nuvem eletrônica. E a solubilidade, você vê que também aumenta conforme maior esse sistema. Isso ocorre porque quanto maior a nuvem eletrônica que você tem na sua molécula, ela é mais deformável, né? A polarizabilidade dela vai ser mais facilitada. Então, se você tem uma capacidade de se polarizar mais facilitada, a sua interação vai ser mais intensa, vai ser mais facilitada, certo? A geração desses dipolos instantâneos. Por isso, então, que a solubilidade é favorecida conforme maior essa nuvem eletrônica. A quarta força é a força da dispersão de London, que se dá por interações entre moléculas e entre átomos que não apresentam momento de dipolo, que são apolar, né? E a questão é como que esses átomos, como que essas moléculas de momento de dipolo nulo, como que elas podem interagir? Porque se você pensar em átomos neutros, né, como por exemplo nos gases nobres, a gente enxerga a nuvem eletrônica deles como uma nuvem homogênea. O que acontece é que em intervalos de tempo muito curtos, né, em um instante de tempo muito curto, se você tira uma fotografia da nuvem eletrônica, você observa regiões com carga parcial positiva e algumas regiões com carga parcial negativa, devido a essa ideia de como se a nuvem eletrônica, um nevoeiro, né, que essas cargas estão em constante movimento aqui. Pode ver, no próximo intervalo de tempo, já regiões de carga parcial positiva e negativa mudam de posição. Então, esses dipolos instantâneos, né, que são criados em curtos intervalos de tempo, eles vão interagir, né, e vão resultar nessa força de dispersão de London. Nessa figura ao lado, você vê como dois átomos vizinhos, apolares, devido a esses dipolos instantâneos que surgem, eles induzem dipolo nos seus vizinhos. E esses dipolos instantâneos e dipolos induzidos é que faz essa interação entre eles, tá? Gerando forças atrativas que resultam nessa interação, correto? E note que a interação da dispersão de London, ela depende então da polarizabilidade dessas nuvens eletrônicas, certo? Do parâmetro alfa, onde alfa1 é a polarizabilidade da primeira molécula apolar ou do átomo apolar que você está lidando, o alfa2 da segunda. E depende do R a sexta, quer dizer, isso ocorre quando eles estão a curtas distâncias. Veja que interessante uma comparação entre os pontos de ebulição dos gases nobres em função da massa molecular deles, né?
Conforme você aumenta a massa molecular, indo aqui do hélio para o neônio, para o argônio, né? Você vai aumentando a massa molecular desse sistema, a nuvem eletrônica desses sistemas é bem mais volumosa, é maior, e os pontos de ebulição também vai aumentando, né? Como vocês podem visualizar nesse gráfico aqui ao lado, né? A massa molecular em função do ponto de ebulição. Esse aumento do ponto de ebulição, ele é explicado devido à facilidade com que a nuvem eletrônicas maiores, né, que tem um número maior de elétrons, um tamanho maior, de se polarizar, né, de se distorcer e se polarizar. Tá? Isso também pode ser observado aqui desse outro lado da tabela, quando você compara alguns halogênios, como o flúor, o cloro, o Br2, o iodo 2, onde aqui a massa molecular vai aumentando, quer dizer, esses sistemas são mais volumosos, são maiores, né? A nuvem eletrônica é maior, e o ponto de ebulição, como vocês vão vendo, é maior também. As interações vão sendo mais intensas, as interações da força de dispersão de London, porque as nuvens eletrônicas são mais polarizáveis, então essa intensidade ocorre de uma maneira mais intensa. Outro ponto importante nas forças de dispersão de London são as formas espaciais das nossas moléculas, né? Veja que interessante esse caso do N-pentano e do neopentano, né? Eles têm a mesma fórmula molecular, têm a mesma massa molar, porém as formas espaciais deles são diferentes. O neopentano tem uma forma mais esférica, né? Mais compacta, como vocês podem ver aqui, e o neopentano uma forma mais cilíndrica, né? Mais comprida. Olha como o ponto de ebulição deles é diferente, né? E como que a gente explica essa diferença no ponto de ebulição? Isso vem justamente da região de contato entre as moléculas. Quando você tem um objeto espacialmente com maior região de contato entre as moléculas, as forças de interação, de dispersão de London vão ser mais favorecidas, né? Então, a intensidade dessa interação vai ser maior, né? Por isso o ponto de ebulição maior. Em moléculas mais compactas, com formato esférico, esses pontos de interação, né? Essa região de contato é reduzida, portanto, a intensidade é reduzida. Então, as formas espaciais também influenciam nas magnitudes das forças de dispersão de London. O quinto caso são as ligações de hidrogênio. A forma clássica de nós explicarmos a formação de uma ligação de hidrogênio é quando átomos de hidrogênio estão ligados a um átomo pequeno e fortemente eletronegativo, como é o caso do nitrogênio, do oxigênio, do flúor, mas podendo ser outros também. E esse átomo de hidrogênio, ele vai estar com uma carga parcial positiva muito significativa, né? De modo que ele vai poder interagir fortemente com os elétrons de um outro átomo, né? Por exemplo, aqui na molécula da água, você tem a ligação OH, né? O par de elétrons dessa ligação ele está muito deslocado aqui para a região do oxigênio, de modo que esse hidrogênio está com uma carga parcial positiva muito intensa, e quando essa molécula se aproxima de outra molécula de água, essa carga parcial positiva vai poder interagir fortemente com os elétrons dessa outra ligação, né? Dessa outra molécula. Então, essa ligação que se estabelece é o que nós denominamos de ligação de hidrogênio. Algumas propriedades da ligação de hidrogênio é que ela possui um caráter direcional, então ela é mais forte quanto mais próximo o ângulo dessas ligações é de 180 graus, né, quando forma essa linha reta aqui entre essas ligações. Dentre as interações intermoleculares, a ligação de hidrogênio é a mais forte, ela tem um caráter covalente, né? Ela pode chegar a ter 10% da energia de uma ligação covalente. E em algumas moléculas ela predomina, então mesmo no estado gasoso, às vezes você mantém essas ligações.
É interessante notar também que a ligação de hidrogênio, então, ela não é apenas uma interação de polo, né? Estudos mais recentes mostram que ela apresenta sim um caráter covalente, né? Como nessa microscopia de força atômica desse sistema, onde você consegue ver que existe uma densidade eletrônica, né, observada aqui nas regiões onde você tem as ligações de hidrogênio. Então, isso mostra que essas ligações de hidrogênio têm sim um caráter covalente, né? Então elas podem ser mais complexas do que a forma genérica que a gente vê em muitos livros da literatura, tá? E isso vocês vão estudar mais à frente e eu deixo uma referência aqui muito interessante e atual sobre as ligações de hidrogênio. Veja que interessante esse gráfico do ponto de ebulição de alguns hidretos moleculares dos elementos do bloco P, né? Se você vai reduzindo a massa molar dos sistemas, assim como a gente já esperava, os pontos de ebulição vai sendo reduzido, certo? Então, até aqui é o que a gente espera naturalmente. Porém, note como para a amônia, né, para o fluoreto de hidrogênio e aqui para a molécula da água, os pontos de ebulição deles são bem mais altos do que seria o esperado por essa projeção linear. Esse gráfico, então, ele está evidenciando para a gente a alta intensidade das ligações de hidrogênio, que ocorrem justamente quando a gente tem esses sistemas, né, do hidrogênio, oxigênio, flúor e nitrogênio. Tá? Então, como você tem a presença de ligações de hidrogênio nesses sistemas aqui, essas interações são muito fortes, de modo que o ponto de ebulição desses sistemas vão ser muito altos, né? Porque a energia necessária para você quebrar essa interação vai ser alta, né? E, portanto, o ponto de ebulição é mais alto. Então, nessa aula, nós vimos as origens das interações intermoleculares, né? A interação entre o íon com uma molécula polar, a interação entre moléculas polares, né? A interação de polo. Nós vimos a interação entre uma molécula polar e uma molécula apolar, né? A interação de polo induzido. Vimos as interações de polo instantâneo e de polo induzido, né? As forças de dispersão de London. E vimos o caso especial das ligações de hidrogênio, né, que tem alta intensidade e geralmente dominam, né, em intensidade as outras interações intermoleculares. Tá? Então, a gente encerra aqui essa primeira parte da aula e a segunda parte nós vamos explorar as propriedades e diversas aplicações relacionadas às interações intermoleculares. As referências dessa aula e bons estudos.